o Senhor nos gerar no ventre de nossas mães. Muito obrigado, Pai, por toda a nação, por toda a criação a qual o Senhor criou. Muito obrigado por o Senhor ser o arquiteto que arquitetou o planeta Terra, o arquiteto que criou o mundo. Muito obrigado por o Senhor ser o Criador. Muito obrigado pela inspiração que o Senhor teve quando formou cada coisa que o Senhor colocou neste planeta. Muito obrigado pelo mar, muito obrigado, Senhor, pelos rios. Muito obrigado pelo sol, pela lua, pelas estrelas. Muito obrigado, Senhor, pelos seres humanos, Pai. Muito obrigado pela vida dos animais, Senhor. Muito obrigado, Pai. Oh, Senhor, o que seríamos de nós se não fosse o Senhor? Muito obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor soprou nas nossas narinas. Muito obrigado, Senhor, pela saúde a qual o Senhor tem nos dado todos os dias. Muito obrigado, Senhor, pelos 4.543 bilhões de anos de criação do mundo que o Senhor nos formou. Quantas e quantas e quantas vidas já não passou por esse planeta Terra e quantas mais ainda não vão passar. Muito obrigado, Senhor, pela sua criação. Muito obrigada, Deus, por existir em nossas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor, o pastor Carlos Salles, toma ele diante de Ti. Abençoa a sua saúde, Pai, vai renovando as suas forças. Vai tomando o Teu filho do alto da cabeça à planta dos pés. Vai, Senhor, revigorando, Pai, vai tirando todo o espírito que não louva o Teu nome, que não engrandece o Teu nome, de fraqueza. Ô Senhor, vai tirando todo o espírito dessas dores, Senhor. Vai tirando, Pai, toda a indisposição. Vai tirando, Pai, em nome de Jesus, todo o cansaço, toda a fadiga. Vai, Senhor, renovando o Teu filho do alto da cabeça à planta dos pés, da planta dos pés ao alto da cabeça. Vai, Senhor, dando a ele, Senhor, um novo fôlego de vida, Pai, para que ele possa, Senhor, ó Deus, ficar sã, curado, sarado, restaurado. Ó Deus, que a Tua alegria, Pai, venha, Senhor, se estabelecer na vida do Teu filho. Ela venha, Senhor, ó Deus, renovar as suas forças, porque assim diz a Tua palavra, que a Tua alegria é a nossa força. Então, Pai, vem, Senhor, que a sua alegria viesse para mudar a vida do pastor Carlos Salles, amém, a da missionária Lucinéia, e a de todos os irmãos que na live se encontram, e todos aqueles que chegaram ao alcance desse microfone, todos aqueles que clamam, Senhor, pelo Teu nome, que o Senhor venha dar um novo fôlego de vida, Senhor, renovando-nos, ó Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Muito obrigado pela palavra que o Senhor separou esta noite para nós, através da vida do Teu filho, pastor Carlos Salles. Nós Te agradecemos e Te agradecemos para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode deixar essa Bíblia aí, para a gente ler. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus. Aleluia para os meus amados irmãos e amigos. É bom nós estarmos aqui para louvar, para engrandecer e magnificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus colocou no meu coração hoje algo para nós estarmos falando, e eu quero contigo nós estarmos aí colocando diante da igreja, dos nossos amados ouvintes, aquilo que Deus tem falado conosco. O Senhor tem falado com o pastor Carlos a respeito de retirar as barreiras e os empecilhos que nos impedem de chegar até a Deus. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor é bom e todo tempo o Senhor tem sido maravilhoso. Aleluia, glórias, glórias a Deus. O maravilhoso Senhor. Aleluia, aleluia, glórias, glórias ao nome santo do nosso Senhor. Eu quero então contigo nós estarmos trabalhando isso que o Senhor tem colocado em nossos corações, e a gente precisa abrir,
nosso trabalho com um versículo. E eu quero pedir aos amados irmãos que estejam abrindo em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Nós vamos estar aí nos aproximando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jeremias, aleluia, 29, versículo 11. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluias. Vai dizer assim, dessa maneira: 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Podeis assentar. Amém? Quero dizer aos amados irmãos que suportar o processo de Deus significa aceitar, confiar nos seus planos, mesmo quando isso envolve passar por dificuldades, desafios, períodos de espera, e a disposição de permanecer na fé, mesmo quando as circunstâncias são adversas, crendo que Deus está trabalhando em nosso benefício e cumprindo todos os seus propósitos em nossas vidas. Isso implica em ser paciente, perseverante e confiante. Então confie em Deus. Ele está moldando e transformando você, lhe preparando para o melhor dele. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar. Eu lembro que eu estava lendo um livro, e neste livro que eu estava lendo, tinha um pastor que ele comprou um terreno para a igreja, e aquele terreno que ele comprou para a igreja, ele falou: vou construir nesse terreno. É um terreno grande, bonito, mas um terreno que não dava para ser construído, e ele precisava construir. Mas naquele terreno tinha 3 montanhas. E ele falou: como eu irei construir nesse terreno? O quanto eu vou pagar de máquinas para estar planando esse terreno? Quantos caminhões vai sair daí para estar aplanando o terreno? E aonde que eu vou colocar essa terra? E aí, meu amado irmão, minha amada irmã, muitas vezes nós estamos com certos problemas. Tem problemas na vida da gente que a gente olha para o problema e a gente resolve nos afastar de Deus. A gente resolve falar: Deus, olha, dá um tempinho aí, que quando eu resolver esse problema, eu volto. Quando eu resolver esse problema, eu te sirvo assim, dedicadamente. Mas não é isso que Deus quer das nossas vidas. Porque muitas vezes, amados irmãos, nós oramos a Deus por causa de um emprego, e o Senhor Deus de Israel, Ele olha para mim, Ele olha para você e Ele fala assim: eu vou te dar um emprego. E a gente fica todo alegre, a gente agradece ao Senhor, a gente dá testemunho do que Deus fez nas nossas vidas. E daqui a pouco aquele emprego, o patrão começa a falar comigo, ou falar contigo, ou quem é aquele que foi empregado, fala: olha, eu estou precisando de você ficar até mais tarde aqui, porque a demanda de trabalho aumentou. E aí você começa a faltar aos cultos, ou nem vem mais aos cultos, por causa do trabalho. E aí a gente acha que aquele trabalho foi uma bênção. Por um lado foi, mas por outro lado
Aquele trabalho foi um empecilho nas nossas vidas, e era melhor não ter o trabalho do que tê-lo e se afastar de Deus. Às vezes Deus dá filhos para a gente e a gente fala: eu não estou indo no culto por causa dos meus filhos, eu não estou indo no culto por causa do meu esposo. Eu lembro que eu ouvi alguém falando a respeito de carro. Ele queria muito um carro, e ele trabalhava a semana toda, mas ele tinha tempo para limpar o carro só no domingo. Ele deixou de ir ao culto para estar limpando o carro. Quantas situações têm acontecido na minha vida, acontecido na tua vida, que tem sido empecilhos, tem sido montanhas, tem sido obstáculos para nós nos achegarmos até Deus. E esse pastor, com essas 3 montanhas no terreno que ele comprou, ele começou a orar, ele começou a clamar, ele colocou a igreja para orar, ele colocou a igreja para clamar ao Senhor, e fizeram jejum, oração, e ele estava todo dia, todo tempo, olhando para as montanhas e falando: Senhor, a tua palavra diz, Senhor Deus de Israel, que se nós tivermos fé, tamanho de um grão de mostarda, nós diremos aqueles montes que eles saiam dali e passam para acolá. Ele começou a orar nesse sentido, ele começou a clamar ao Senhor, ele colocou a sua vida no altar, ele tinha certeza que Deus ia remover aquelas montanhas, porque a sua fé estava firmada nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos entender, amados irmãos, que não pode ter obstáculo que venha nos separar, nós, do nosso Deus. A igreja estava crescendo e ele precisava. E conforme ele foi orando, passou os meses, e chegou a passar até ano, mas chegou um certo tempo que ele estava no seu gabinete. Chegou um senhor ali e disse para ele assim: olha, eu preciso falar com o senhor a respeito das montanhas de terra que o senhor tem aí no terreno do senhor. E ele, pensando consigo mesmo, falou: olha, mesmo se esse homem cedeu um terreno para que eu esteja jogando a terra lá no terreno dele, ou uma terraplanagem onde tem alguma coisa para fazer, eu não tenho como pagar os tratores, eu não tenho como pagar os caminhões para enviar aquela terra para lá, mas ele ainda ficou ali contido, só no pensamento. Mas aquele que estava ali no seu gabinete, ele falou assim: olha, nós estamos precisando de terra para planear o nosso terreno. E a empresa que eu trabalho, ela veio ofertar ao senhor um dinheiro para a terra que está nas montanhas do senhor, para a gente planear o nosso terreno. As máquinas, a gente vai enviar as máquinas, os caminhões, e ainda assim a gente quer comprar a terra do senhor. Olha como que Deus faz através da minha e da tua oração. Aquele que era um grande problema agora foi provisão para a construção da igreja. Olha como que Deus faz. Muitas vezes, amados irmãos, nós temos enfrentado empecilhos, e esses empecilhos têm nos afastado de Deus. Mas nós precisamos orar, nós precisamos conversar com Deus e falar: Deus, olha, eu não aceito isso. Eu preciso que o Senhor venha entrar com providências, porque a tua presença, Senhor Deus, é algo para mim maravilhoso. Eu não posso estar longe de ti. Eu quero estar dia a dia, dia após dia, servindo ao Senhor com diligência. Eu quero dar o melhor de mim. E nós precisamos dar o melhor para o Senhor, porque o Senhor, Ele tem dado o melhor para a minha vida e para a tua vida. Quando nós vamos chegar perto do Senhor, a gente coloca o Senhor na parede e a gente fala com Deus assim: olha, Senhor, olha o que eu quero do Senhor, eu quero boa medida. E o Senhor venha me dar uma boa medida. Mas não basta, Deus, uma boa medida. Eu quero uma boa medida recalcada. Mas não basta, Senhor Deus, uma medida somente recalcada.
Mas eu quero que o Senhor venha balançar essa medida, e eu quero que ela venha transbordar. Será que nós temos falado com o Senhor? Senhor, eu quero te servir também com uma boa medida. Que essa boa medida que eu venha servir ao Senhor seja uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Que o Senhor venha derramar através do teu Espírito essa medida na minha vida. Que eu não venha ter os olhos para as coisas que são minhas, mas que eu venha abraçar a obra do Senhor nessa terra. Nós precisamos estar à disposição do nosso Deus. Porque Deus, quando Ele fala com Pedro, Ele fala: Pedro, olha, eu te darei. Porque Pedro olhou para aquelas pessoas que estavam ao seu lado e ele falou: Senhor, o Senhor está abençoando a todos, e nós que largamos família, largamos pai, mãe, todo mundo para te servir. E Jesus olha para ele e fala assim: eu te darei 30, 60 e 100 vezes mais. Não no porvir, ainda nessa presente geração, eu farei isso na tua vida. Nós precisamos entender. Eu estava ontem na rádio, eu estava conversando e falando com os amados irmãos lá, a respeito da minha pessoa. Eu lembro quantas vezes, amados irmãos, a gente era 7 crianças dentro de casa, e não tinha como a gente estar empregado. Umas vezes a gente ia trabalhar na lavoura, porque era época de colheita, e como era criança, a gente pegava água na bica para levar para os trabalhadores que capinavam milho, aqueles trabalhadores que apanhavam as abobrinhas. A gente era criança, comecei a trabalhar com 5 anos de idade, levava para eles a água. Mas nem sempre tinha aquele emprego. Outras vezes, quando estava desempregado, catava latinha onde o caminhão do lixo despejava, numa barranceira. A gente catava as latinhas, colocava dentro de um saco, vendia, mas aquilo era pouco dinheiro. Quantas vezes, amados irmãos, a gente encontrava laranja, pão assim no meio do chão, comia, de tanta fome que tinha. Eu lembro, conforme eu já falei com os amados irmãos, que a minha mãe, uma vez, meu pai estava para São Paulo, meu pai lá de Canandaí, meu pai foi para São Paulo para estar trabalhando, deixou minha mãe com 7 crianças dentro de casa. E aí minha mãe buscava peixe de lenha na cabeça para vender, para comprar coisa para dentro de casa, mas não dava. Chegou uma noite que ela colocou as crianças tudo enfileirado, 7 crianças, e ali, conforme ela estava fazendo alguma coisa no fogão, e as crianças crentes que iam encher a pança, né? Ia comer, mas não, conforme as crianças foram dormindo, ela foi pegando cada uma e colocando na cama. Tempos difíceis. Eu lembro que, conforme eu já falei também, quero repetir, a moda daquela calça boca de sino, já havia passado a moda, e dava roupa para os mais pobres, e a gente era mais pobre, talvez não tinha um chinelo para colocar no pé, um sapato, aí ganhava um sapato, aquele sapato grande, com aquela calça boca de sino, andava igual um palhaço no meio da rua. A situação foi difícil, mas a gente precisa entender, amados irmãos, que o tempo de Deus é o tempo de Deus. Nós precisamos entender que Deus, Ele transforma desertos em mananciais de águas vivas. Deus, Ele tira do montouro, Deus coloca assentado à mesa com Ele. A gente precisa entender isso. Nada é para sempre. E nós precisamos confiar no nosso Deus. Nós precisamos saber que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E Ele tem feito maravilhas na minha vida. Eu nunca imaginei dirigir um carro. E aí teve uma vez que eu estava num culto, o irmão falou assim: Deus vai te dar um carro. Eu falei: como vai me dar um carro? Nem dinheiro para comprar eu tenho. Ele falou: quando tu vê um carro no meio da rua, tu pega no volante dele e faz assim, ó. Eu fiquei falando: olha o que o cara está falando. Chegou um certo tempo que veio um dinheiro na minha mão mais do que era para comprar um carro. Eu cheguei e comprei o carro à vista. Eu nem sabia dirigir. E hoje faz 14 anos que eu tenho um carro, 40 anos de idade, Deus me deu um carro.
A gente nunca imagina as coisas que Deus pode fazer. Deus pode fazer infinitamente mais. E às vezes a gente fica no nosso mundinho igual galinha, ciscando no mesmo lugar. Mas nós temos que ter visão de águia, porque Deus quer ampliar a nossa visão. A águia, ela não come resto conforme a galinha ali ciscando, comendo minhoca, comendo muitas vezes resto de comida, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Não, a águia olha lá de cima e ela vê cá embaixo o seu alimento. Ela come comida fresca. Aleluia. Deus, Ele quer nos dar visão de águia para a gente comer o melhor dessa terra. Aleluia. E às vezes, amados irmãos, a gente deixa com que as barreiras elas vão tomando forma na nossa vida. Eu lembro que estava até vendo a escolinha do professor Raimundo, e ali tem aquele Nelson da Capitinga, e ele falou assim: olha, a minha mãe estava conversando com meu pai para capinar o quintal, capinar a horta, capinar do lado de fora de casa. E aí ela falou assim: olha, o mato está entrando dentro de casa. Aí o meu pai virou para ela assim: fecha a porta para o mato não entrar. Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos dessa maneira, porque a gente vai colocando as dificuldades, e essas dificuldades a gente vai arrumando desculpa para Deus. E essa desculpa que a gente vai dando para Deus, a gente vai se distanciando de Deus. A gente se distancia de Deus. E quanto mais nós distanciamos de Deus, vai chegar um tempo que não tem mais volta. Nós precisamos entender que é o momento da gente falar: Deus, olha, eu estou precisando da tua mãozinha aqui sobre a minha cabeça. Eu estou precisando deitar no teu colo. Eu estou precisando palestrar com o Senhor. Eu estou precisando falar contigo. Eu preciso tanto do teu amor, tanto da tua presença. E às vezes a gente fala assim: eu quero buscar Deus sozinho. Não tem jeito de buscar Deus sozinho. A brasa fora do braseiro, ela tem que se apagar. Porque na hora da dificuldade da vida, meu amado irmão, minha amada irmã, você sozinho, você não consegue. Nós precisamos entender que Deus, Ele é socorro, Ele é fortaleza, é o socorro bem presente na hora da noite. Aleluia. Então, esses empecilhos que têm nos distanciado de Deus, eles têm que ser removidos. Essas lutas que nós temos passado, meu amado irmão, minha amada irmã, às vezes a gente fala: é por causa de Deus. Não, muitas vezes é por causa de nós mesmos. Eu lembro uma vez que nós passamos por um processo muito grande. Naquela época eu era líder de evangelismo, líder de casais. A gente tinha um culto na sexta-feira, a gente era de um outro ministério, e a gente tinha várias funções dentro da igreja. Eu e minha esposa, a gente trabalhava muito dentro da igreja. Só que chegou um certo tempo que a opressão dentro da igreja, por causa de tanta coisa que a gente fazia, foi grande. Eu sei que muitas pessoas já passaram processos dentro da igreja. É ciúme, talvez você dirige um culto, as pessoas aparecem mais no culto do fulano de tal do que no teu. E são diversas situações assim que acontecem dentro da igreja. Eu lembro que nesse tempo, um amado irmão, ele estava lá com a gente trabalhava na mesma profissão, e a gente chorando lá no monte, clamando a Deus para Deus abrir uma porta. E Deus abre uma porta. Daqui a pouco Deus abriu a porta, ele chega e leva o irmão dele lá para dar um orçamento. A gente perdeu o orçamento. Eu lembro que nesse mesmo tempo eu estava com um cara encostado numa certa igreja ali do Lins de Vasconcelos. Até o pastor chegou de manhã: deixa aí, fica à vontade. Chegando o horário mais ou menos de 11h30, veio um demoniado lá, que foi atrás da mãe dele, para bater na mãe dele, porque ele estava com falta de tóxico. Ele queria fumar maconha, cheirar pó, e a mãe estava na igreja.
não tinha como dar o dinheiro para ele, ele queria entrar dentro da igreja, os diáconos colocaram ele do lado de fora da igreja, ele achou que aquele carro que estava encostado lá do lado de fora era do pastor da igreja tal, e ele quebrou o carro todo. O carro era de quem? Naquela época eu não era pastor, era do presbítero o carro, eu era presbítero ainda, ele quebrou meu carro todo. E às vezes a gente vai passando processos que a gente fica todo arrebentado, que a gente não sabe de onde vem tanto ataque, tanta luta. E aí, meus amados irmãos, naquele tempo, pastor Carlos como eu posso dizer, a palavra certa ela não vem a palavra certa, mas foi uma época que eu desisti de Deus, desisti de prosseguir o caminho. E ali nós passamos um processo muito grande, e a minha esposa ainda continuou na igreja, meus filhos, a gente foi para uma outra igreja, e ali naquela igreja Deus começou a trabalhar nas nossas vidas. Mas o caminho de volta, o caminho de retorno para a casa do Senhor, para a presença do Senhor, é um caminho muito difícil, porque quando você está na presença do Senhor, os anjos do Senhor, os anjos acampam ao seu redor. Mas quando você está longe do Senhor, você deu um pé para fora da igreja, vem legiões de demônios a te impedir de estar novamente na presença do Senhor. E todos os dias eu levantava de manhã, orava, clamava ao Senhor, falava: hoje eu estarei limpo para estar na presença do Senhor. Lê do engano. O inimigo de nossas almas, ele faz artimanhas, e as artimanhas dele nos arrebentam. Quantas pessoas, amados irmãos, estão passando processos que não conseguem mais voltar à presença do Senhor, mesmo que estão no coração deles de querer voltar, mas não conseguem. Quantas mulheres estão em fornicação, quantas mulheres estão em adultério, quantas pessoas estão roubando. Talvez vai trabalhar, mete a mão no dinheiro do patrão. Quantas pessoas estão se prostituindo, quantas pessoas estão longe do Senhor, mas querendo voltar, chorando, falando com Deus nos seus momentos mais delicados. E aqueles que muitas vezes estão na presença do Senhor, tem aí os anjos acampados ao redor, mas muitas vezes nas oportunidades não querem se submeter àquilo que Deus tem para as suas vidas. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer fazer infinitamente mais. Na minha restauração, Deus me levantou como pastor. Na minha restauração, Deus, Ele fez algo assim maravilhoso. Ele me tirou de onde eu estava, me trouxe para essa localidade. E eu sinto que, mais uma vez, nós estamos passando por um processo. Mas a palavra do Senhor, ela vai dizer em João 10:10, que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu quero te dizer a respeito desse versículo de João 10:10, ele veio para roubar Deus de você. Ele veio para tirar o Espírito Santo que Deus colocou em você. Ele quer roubar a tua, como eu posso dizer, intimidade, a tua intimidade com Deus. Ele quer roubar essa comunhão tua com Deus. Ele não quer dinheiro, ele não quer prata, ele não quer ouro, mas ele quer que você se distancie de Deus. Essa intimidade, essa comunhão que você tem com Deus, ele quer roubar. Ele quer matar a tua fé. Ele quer que você perca essa fé. Quantos, amados irmãos, a gente olha e fala assim: olha, eu tenho estado tão frio,
Eu não sinto mais a presença de Deus. Quantas pessoas têm passado esses processos, meus amados irmãos e amigos? Quantas vezes, amados irmãos, a gente quer fazer as coisas do Senhor a todo custo, mas não é a todo custo, é segundo aquilo que o Senhor tem para a minha vida e tem para a tua vida. Nós não podemos passar por cima, aleluia, da vontade de Deus. Ele quer destruir nosso relacionamento com Deus. É isso que Ele quer. Mas nós precisamos estar atentos, amados irmãos, porque o que eu quero te dizer, a presença de Deus, ela flui, conforme diz a palavra do Senhor, que Jesus, ele disse para a mulher samaritana. Ela vira para ele e fala assim: olha, Jesus, tu não tem com que tirar a água. Como é que o Senhor pode me dar água viva? E Jesus fala para ela: a água que eu lhe der fará jorrar dentro de você uma fonte de água para a vida eterna. Ela fala: me dá dessa água para que eu não venha mais tirar água nesse poço. Ela não entendeu o mistério. A água jorrar pela vida eterna é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nós precisamos entender, amados irmãos, que esse jorrar de Deus na nossa vida é em todo sentido. É saúde, é paz, alegria, longanimidade, é fé, é mansidão, é unidade com os filhos, com a esposa, é o mantimento na sua dispensa, é o emprego para o seu marido, é sair e voltar com a proteção divina. Nós precisamos entender isso. E muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes a gente acha que está por cima da carne seca e não está. Sem a presença de Deus, sem Deus, nada podemos fazer. Nada podemos fazer sem a presença de Deus. E às vezes, amados irmãos, a gente bate o pé e diz assim: olha, mesmo longe, Deus está comigo. Mesmo longe da casa do Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Nós precisamos, amados irmãos, andar de mãos dadas. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, falar: olha, eu quero fazer toda a diferença. Nessa palavra eu lembro uma vez que eu trouxe uma ilustração, que o dono da fazenda, ele perdeu o seu filho no meio do trigo. O menino era pequeno e ele perdeu o seu filho no meio do trigal. E ele desde manhã estava andando a cavalo procurando seu filho e nada de encontrar. Chegou um certo momento que ele pegou todos os funcionários da fazenda e um foi dando a mão no outro e saiu tipo um pente fino para a fazenda fora. Ia todo mundo de mão dada. Na hora que todos deram as mãos e saíram procurar junto, foi onde encontrou o menino. A gente precisa andar de mãos dadas. A gente precisa caminhar junto. A gente precisa fortalecer um ao outro, para que esses obstáculos sejam removidos, para que essa geleira ela seja, em nome do Senhor Jesus Cristo, destruída, para que nós venhamos aquecer segundo o Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Nós não podemos, amados irmãos, voltar atrás. Nós temos que dar sequência a tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então é momento de nós olharmos para o Senhor e falar: Senhor, nós sabemos que o Senhor tem prazer nas nossas vidas. Todo o processo de crescimento espiritual, amado irmão e amada irmã, tem um esforço pessoal. Suporte processo com fé, pois o Senhor está no controle e já preparou o melhor para mim e para você. Creia e permaneça firme. Aleluia. Mas todos nós sabemos que é um processo. Todos nós sabemos que o Senhor não nos chamou para nós ficarmos sentados esquentando pão.
Há um processo espiritual na vida de cada um de nós dentro da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas muitas vezes a gente fala: eu não quero fazer nada, eu quero estar sentado, eu quero estar simplesmente ouvindo. Mas não foi isso que Deus chamou nenhum de nós. Cada um tem uma função dentro da igreja do Senhor. É como se fosse uma engrenagem. Nós precisamos, então, como uma engrenagem, dar passos, não importa se seja paulatinamente, devagar, mas nós precisamos continuar no processo. Nós não podemos retroceder daquilo que Deus nos chamou. E esse processo é chamado de processo espiritual. E nós precisamos, amados irmãos, dar esses passos. E às vezes a gente olha para as pessoas tão desanimadas que não querem dar passos nesses processos. A palavra do Senhor vai dizer no Salmo 30, versículo 5: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela irrompe pelo amanhecer. Nós precisamos entender, mesmo que nós enfrentamos momentos de angústia, saiba que a ira de Deus é passageira, mas o seu favor é eterno. A noite escura pode trazer choro, mas o amanhã ele traz consigo alegria. Todo o processo é passageiro. Suporte a prova, experimente o melhor de Deus, confie na sua promessa de um novo amanhecer repleto de graça, do favor do Senhor, do amor de Deus. Nós precisamos. Diz também em Isaías capítulo 40, versículo 31: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam ao alto como as águias, correm e não se cansam, não ficam exaustos, andam e não se cansam, nem se fadigam. A gente precisa buscar esse fortalecimento do Senhor. É um fortalecimento, aleluia, da nossa fé. Cada processo de crescimento dessa forma, Deus nos capacita a alcançarmos lugares ainda mais altos. Sem os desafios, sem as provações, nenhum crescimento é possível. Se andas cansado, renove as suas forças em Deus, na sua palavra. Continue trilhando o caminho de Deus, esse caminho que Deus te preparou. Nós precisamos, em nome de Jesus. Diz em Romanos capítulo 12, versículo 12: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. Sem paciência não é, aleluia, não é possível suportar o processo de Deus. O tempo, aleluia, é dele. Nós devemos nos adaptar a ele. Nós estamos passando por um grande processo. Nós sabemos que com Deus tudo acontece na hora certa. Por isso seja paciente, suporte as provações, convicto que Deus já preparou o melhor no momento perfeito para a minha vida e para a tua vida. Tiago capítulo 1, 12: meus amados irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Apesar das provações, alegrem-se, meus irmãos, pois nelas encontramos crescimento, fortalecimento, esse fortalecimento da fé. Deus está refinando as nossas vidas, nos preparando para um propósito ainda maior. Portanto, suportemos os desafios com esperança, sabendo que Deus é a nossa alegria, e essa alegria diante de Deus é uma alegria completa. Também 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 17: por isso não desanimemos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados.
dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais alto que todos eles. Nós precisamos, amados irmãos, saber que esse leve e momentâneo tempo de tribulação não pode se comparar àquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a tua vida. Então, apesar do cansaço, do desgaste, sabemos que Deus renova a cada um de nós. Nossos sofrimentos são temporários, mas resultam em glória eterna. Confiamos que Deus está trabalhando em nós, capacitando-nos a superar os desafios e alcançarmos o nosso alvo. A nossa vitória está em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 6, 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois, aleluia, o tempo próprio colheremos se não desistirmos. Se a gente não desistir, haverá grande colheita. Quando o cansaço e as provações surgirem, lembre-se que Deus está ao seu lado. Mantenha-se firme fazendo bem, pois o processo moldará o seu caráter e fortalecerá a sua fé. Não desista, pois aqueles que perseveram colherão frutos abundantes no tempo devido. Haverá frutificação na tua vida, haverá frutificação na tua casa, na tua caminhada. Diz ainda Gálatas capítulo 22, 23: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Em meio aos desafios, confie no Espírito Santo que habita em você. Ele produzirá frutos: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, desde que esses frutos o fortaleça para suportar o processo. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Em cada deserto, Deus nos conduz e nos testa para nos ensinar a humildade e dependência dele, suportando o processo com fé, sabendo que ele nos capacita a suportar e nos fortalece para herdar as suas promessas. Aprendamos as lições, confiando que o objetivo final é a da abundância de vitória. Pois o Senhor, o seu Deus, está em Deuteronômio capítulo 2, versículo 10, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por esse grande deserto, nesses 40 anos. O Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não tem faltado coisa alguma para vocês. Nós precisamos entender que mesmo diante das situações difíceis, o Senhor tem nos protegido e guardado. Ainda ontem nós estávamos trabalhando na rádio, estava falando, o tema era na difícil hora da aflição. E eu trouxe um texto, 2 Reis, capítulo 6. E esse texto vem falar de duas mulheres que estavam falando com o rei, falando: ó rei, acode-me. E o rei olhava para essa mulher e fala assim: se o Senhor, o Deus de Israel, não te acudir, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Mas diz o que está acontecendo.
E ela diz assim: olha, a fome tem sido tanta por causa do cerco da Síria, que na cidade, dentro da cidade de Samaria, vendia cabeça de porco por um preço exorbitante. E não somente a cabeça de porco, mas o cocô de pombo por 5 ciclos. Já imaginou? E uma das mulheres tiveram, ou melhor dizendo, teve uma péssima ideia. Ela falou assim: me dá o teu filho para a gente comer ele. A gente vai matar o teu filho, a gente vai cortar ele, colocar dentro de uma panela e a gente vai comer o teu filho hoje. E amanhã a gente come o meu. E aí, imagina que situação de aflição, imagina que situação horrenda que está acontecendo. E aí acontece, meu amado irmão, minha amada irmã, que come o filho. E aí fala esse assunto para o rei. E o rei rasga as suas vestes. Porque essa mulher diz assim: chegou o dia tal, conforme a gente comeu o meu filho ontem, agora ela escondeu o filho dela, não quer dar o filho dela para eu comer. E o rei, ele rasga as suas vestes. Muitas vezes por causa da desobediência, por causa da idolatria, por causa do afastamento, por causa da indisciplina, Deus permite tais coisas, porque isso foi permissão de Deus. Quantas vezes, amados irmãos, nós temos perdido tanta coisa por causa do afastamento de Deus? E aí, o rei, ele diz assim: Deus me faça outro tanto, se amanhã a cabeça de Eliseu, filho de Safate, estiver sobre o seu corpo. E Eliseu, lá na sua casa, Eliseu sabe que está indo contra ele aqueles que o rei enviou. E Eliseu, ele prevê abundância de haveres. No capítulo 7 ele fala assim: olha, amanhã, essas horas, haverá comida em abundância dentro de Samaria. E o general, o homem a qual o rei recostava a sua cabeça, diz assim: ainda se Deus fizesse janelas no céu e derramasse bênçãos sem medidas, não aconteceria tal coisa. Por causa que a fome, por causa que a luta, as aflições fizeram com que ele perdesse a fé. Mas Eliseu vira para ele: olha, você verá com seus próprios olhos, mas por causa da tua falta de fé, você não comerá dos grãos que terão dentro da cidade. E as Sagradas Escrituras vai falar, meu amado irmão, minha amada irmã, que tinha 4 leprosos que foi colocado do lado de fora da cidade de Samaria, porque assim fora dito pela lei de Moisés, que os leprosos não podiam estar dentro da cidade, mas eles teriam que estar do lado de fora. E segundo a lei, eles estavam ali e eles falavam um com os outros: nós estamos aqui morrendo de fome. Se nós entrarmos dentro da cidade, batermos aqui no portão, entrarmos dentro da cidade, nós morreremos. Se nós continuarmos aqui nos portões da cidade do lado de fora, se nós ficarmos parados aqui, nós morreremos de fome. Vamos dar nas tendas dos sírios, para que eles nos dê o que comer. Se eles matarem a gente já está morto mesmo, de fome, leproso. A situação está terrível. E eles tomaram essa decisão e foram. Mas conforme a palavra do homem de Deus,
Deus ele manda um ruído do céu e faz com que os sírios fujam. Os sírios tomaram conselho uns com os outros, disseram assim: olha, esse ruído não é outra coisa de cavalos e carruagem. Será que Israel alugou os egípcios para vir contra nós? E fugiram, deixando tudo para trás. E os leprosos chegaram nas barracas onde eles estavam ali, e eles se fartaram de comer e de beber. E eles pegaram do despojo à vontade, eles se enriqueceram dos despojos e guardaram. Mas eles disseram uns com os outros: hoje é dia de boa nova. Se nós não comunicarmos, se nós não anunciarmos dentro da cidade as boas novas, Deus nos castigará. E é isso, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Nós temos que remover os empecilhos que têm feito com que nós nos distanciamos de Deus. Nós precisamos nos aproximar, porque Deus ele é galardoador daqueles que buscam. E ali eles anunciaram aos portões da cidade. Os sírios fugiram, foram embora, deixaram ali muito mantimento, muita comida. E ali o rei enviou, e descobriram lá do lado de fora que tinha abundância de haveres. Mas a notícia chegou dentro da cidade. Não chegou pelo presidente, não chegou pelo governador, não chegou pelo rei, não chegou pelos melhores da casa de Israel, mas chegou por aqueles que foram colocados do lado de fora. Ao Deus dará. Foram colocados do lado de fora porque eram leprosos, mas veio a notícia através dele, da bondade de Deus. Nós precisamos entender que Deus ele quer nos sarar, mesmo com situações difíceis que nós mesmos temos procurado com as nossas próprias mãos, colocado obstáculos diante de nós para nós não nos aproximarmos de Deus. Deus ele tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em trazer cada um de nós para perto dele. Então, em nome de Jesus, que todo obstáculo seja removido. Remove esses obstáculos para você se aproximar de Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. Tem situações, meus amados irmãos, que a gente não sabe, mas eu lembro que todas as vezes, quando a gente ia fazer uma retrospectiva anual, eu falava a respeito de quantas pessoas tinham morrido, descido à sepultura, e o quanto Deus tinha nos preservado. Não que nós somos melhores que os outros, não é isso. É que a oportunidade daqueles que desceram à sepultura, elas foram embora, porque a palavra do Senhor diz que na sepultura não se pode louvar, nem a morte glorificar. Somente os vivos engrandecerão o nome do Senhor. Então, o tempo é este. Nós não sabemos a hora que nós vamos ser chamados. Nós vivemos numa cidade muito violenta. Nós temos saído de casa, a gente não sabe se volta. Até dentro da própria casa, amados irmãos, as balas perdidas têm tirado vidas. Mas nós precisamos estar preparados para estar indo de encontro ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Chegará um tempo, amados irmãos, que nós vamos nos comparecer diante do tribunal de Cristo. E em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos comparecer preparados, para que o Senhor venha falar comigo, conforme Ele fala em Mateus capítulo 25, a partir do 31, Ele fala: vinde e entrai, bendito do meu Pai.
a este céu que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Nós venhamos ser benditos do Pai para ocupar, habitar a Jerusalém celestial. Mas para que isso aconteça, nós precisamos remover os obstáculos que têm impedido com que nós nos aproximemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja hoje que você venha tomar essa palavra dentro do teu coração, que o Espírito Santo esteja te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, para que você venha em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falar: eis-me aqui, Senhor. Eu não fui chamado para estar parado, eu não fui chamado para estar causando impedimento entre a minha vida e a tua vida, mas eu quero me aproximar de ti todos os dias, cada vez mais. Eu quero dar exemplo, eu quero dar testemunho de fé, testemunho de adoração, testemunho de busca. Eu quero ser fiel a ti, independente das circunstâncias da minha vida. Eu quero ser sempre fiel a ti, em nome de Jesus. Amém? Fiquemos de pé. Pai santo, Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus Israel, nós precisamos, ó Pai, da força do Teu Espírito Santo, ó Pai, porque muitas vezes, ó Deus, tem esvaído, Senhor, das forças, ó Pai, a qual está diante de nós, ó Pai, do nosso braço, das nossas pernas, ó Pai. Mas nós confiamos em Ti, Senhor Deus, pelo Teu grande poder, pelo Teu grande amor. Que venha o Senhor manifestar, Senhor Deus, na vida, Senhor, de cada ente querido, ó Pai. Na vida, Senhor, dos Teus filhos e das Tuas filhas, ó Pai. Fazendo, Senhor, com que entendam, Senhor Deus, o Teu propósito, ó Pai. Fazendo com que entenda, Senhor Deus, o Teu chamado, ó Pai. Porque o Teu chamado é pessoal, ó Pai. Cada um dará conta de si diante do Senhor. Não é, Senhor, um chamado, Senhor Deus, em bando. Não é um chamado, aleluia, como povo. Não, é um chamado pessoal. Cada um vai comparecer diante do tribunal de Cristo. E que nós tenhamos, ó Pai, verdadeiramente, Senhor, testemunhos vivos, ó Pai, para, Senhor Deus, estar apresentando o Senhor. Ó Deus de Israel, que toda falha, Senhor Deus, que todo cansaço, ó Pai, que todo medo, que toda indisposição, ó Pai, que toda desculpa, ó Pai, venha cair por terra. Que nós venhamos em nome de Jesus Cristo, ó Pai, independente, Senhor Deus, do que seja, Senhor Deus, está nos apresentando a Ti, Senhor Deus, todos os dias para a batalha, Senhor Deus. Para, Senhor Deus, estar, aleluia, rompendo, Senhor Deus, com o inferno, rompendo, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, com as prisões, com as algemas, Pai, que nós possamos, aleluia, ser libertos, porque a Tua palavra diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então que não haja impedimento, porque muitas vezes quando nós falamos que, aleluia, os nossos filhos são impedimento, o Senhor nos tira os nossos filhos de nós. Quando nós falamos que o carro é impedimento, o Senhor tira o carro de nós. Quando o Senhor fala que o marido é impedimento, o Senhor tira o marido. Quando fala a esposa é impedimento, o Senhor tira a esposa. Quantas situações, ó Pai, tem acontecido por muitas vezes nós darmos desculpa, Pai, mas nós não queremos dar desculpa, Pai. O marido é uma bênção, a casa é uma bênção, a esposa é uma bênção, o carro também. Mas independente, Senhor Deus, das circunstâncias, Senhor Deus, independente do que for, Pai, nós venhamos desbravar, Senhor Deus, caminhos para estar na Tua presença. Nós venhamos desbravar, Senhor Deus, toda e qualquer situação, Senhor Deus, para buscar a Tua face. Em nome de Jesus Cristo, nos instrui. Em nome de Jesus Cristo, nos capacita. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, esteja falando conosco, ó Pai, pois nós precisamos. Há uma necessidade tão grande, Pai, de buscar ao Senhor, ó Pai, que nós, até mesmo, ó Pai, precisamos, ó Pai, cada dia, Senhor Deus,
ser instruídos do Senhor. Então, Pai amado, Pai querido, abençoa o teu povo, ó Pai, nesse culto, ó Pai, de cura e libertação. Deus, esteja curando, esteja libertando, tirando, Senhor, as algemas, tirando, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, todo, aleluia, empacamento, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, todo cadeado, toda algema, Pai, venha cair por terra. Deus, o Senhor é fiel, ó Pai, para fazer, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Abençoa, Senhor Deus, teus filhos e filhas nesta noite. Leva, Senhor Deus, para os seus lares, ó Pai. Ministra, Senhor Deus, com o teu poder, com a tua unção, com o teu sobrenatural. Deus, opera, Senhor Deus, maravilhosamente, Pai, nos lares, ó Pai. Deus, o Senhor, ó Pai, é maravilhoso. Nos ajuda, Deus. Pai amado, Pai querido, fala conosco, ó Pai. Ministra, Senhor Deus, pois nós precisamos, ó Pai, do teu carinho, do teu amor. Nós precisamos, ó Pai, aleluia, da tua bênção. Assim, Senhor Deus, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor. Por causa disso, estamos alegres. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Operando Deus. Quem impedirá? Maranata. Parabéns, Senhor Jesus. Aleluia. Está terminado em nome de Jesus. Amém.